A forma como você começa o seu dia diz muito sobre como vai terminar a sua vida. Enquanto a maioria desperta já afogada em notificações, ansiedade e distração, os estoicos nos lembram de algo simples, mas poderoso. Você tem escolha. Escolha sobre como acorda, sobre onde coloca sua atenção, sobre o que alimenta sua mente nas primeiras horas do dia. Este vídeo é um guia direto, sem enrolação, com hábitos estoicos que não servem só para melhorar suas manhãs, mas para fortalecer sua mente, alinhar suas ações com seus valores e viver com mais intenção. Se você está cansado de começar o dia no piloto automático e quer recuperar o controle sobre si mesmo, então pare agora e assista com atenção. As primeiras horas do dia podem moldar o seu destino, e tudo começa com um simples hábito, escolhido com consciência. Vamos começar. A maioria das pessoas acha que acordar é simplesmente abrir os olhos. Elas ignoram que existe um outro tipo de despertar, mais profundo, mais desafiador e, acima de tudo, mais necessário. É o despertar da consciência, da presença, da decisão de não começar o dia como um zumbi condicionado pela rotina, mas como alguém que está disposto a tomar as rédeas da própria vida. Quando o despertador toca, não é apenas um som que indica que o dia começou. É um aviso. Mais uma chance te foi concedida. Nesse instante, mesmo que você não perceba, existe uma escolha diante de você. Duas direções, dois destinos. Você pode se entregar ao conforto da cama, rolar para o lado, mergulhar no celular e continuar anestesiado. Ou pode levantar com intenção, com clareza e com propósito. O primeiro caminho é mais fácil. Exige zero esforço. E por isso mesmo é o mais perigoso. Porque o que começa com um pequeno ato de negligência se transforma dia após dia em uma vida inteira desperdiçada. A escolha parece insignificante, mas ela é tudo. Porque não é só sobre levantar ou ficar. É sobre quem você decide ser antes que o mundo exija isso de você. É sobre interromper o ciclo da inércia com um ato de força silenciosa. Levantar quando tudo em você quer ficar. Esse é o primeiro teste, a primeira batalha. E a verdade é que quem falha nela quase sempre falha no resto. Ninguém acorda pronto. A mente humana busca conforto por instinto, mas o guerreiro da mente não segue instintos. Ele domina. Ele não espera motivação. Ele age com disciplina. Acordar com intenção é muito mais do que levantar da cama. E levantar em direção a algo é assumir desde o primeiro minuto que o dia te pertence, que você não vai ser arrastado por notificações, prazos, distrações ou expectativas alheias. Você vai liderar, vai definir, vai moldar o dia ao invés de ser moldado por ele. Não há estratégia de vida que funcione se você começa cada manhã como um refém da própria apatia. E ninguém constrói força interior se a primeira atitude do dia é se render ao que é fácil. A diferença entre pessoas comuns e pessoas conscientes começa nesse ponto. O momento em que elas escolhem, mesmo com sono, cansaço ou preguiça, levantar com clareza e começar com presença. Então não se engane. Seu destino não é decidido nas grandes viradas da vida. Ele é construído aqui, agora, quando você escolhe como vai começar o dia. Escolha acordar, de verdade, porque ninguém vai viver sua vida por você. E se você continuar acordando como se nada importasse, um dia vai perceber que passou tempo demais apenas sobrevivendo. A sua transformação começa no próximo amanhecer, e ela depende de uma escolha: ser mais um que desperdiça os próprios dias, ou alguém que faz deles um campo de evolução pessoal. O que você vai escolher amanhã? Se você já decidiu levantar com intenção, então precisa entender o que está realmente em jogo. O tempo não volta. E ele é tudo o que você tem. A maioria das pessoas só começa a valorizar o tempo quando ele já se foi. É estranho pensar nisso, mas parece que a gente só entende o valor das horas quando elas viram memória ou arrependimento. E o problema não está em não ter tempo. Está em como você lida com ele, como se fosse algo infinito, como se a vida fosse sempre ceder mais um dia, mais uma chance, mais um recomeço. Mas nem sempre cede. O estoicismo é direto nesse ponto. Você não tem controle sobre quanto tempo ainda tem,
mas tem total responsabilidade sobre o que faz com ele. O tempo é o ativo mais valioso que você possui e, curiosamente, é também o que você mais desperdiça sem perceber. Pense em um dia comum. Quantas vezes você deixou de fazer algo importante porque não deu tempo? E quantas dessas vezes, se você olhar com honestidade, foram consequência de distrações, de procrastinação disfarçada, de pequenas concessões que você faz achando que está apenas relaxando um pouco, quando na verdade está fugindo de si mesmo? O tempo escorre nas entrelinhas do cotidiano, na notificação que te prende por 20 minutos, na conversa que se estende sem propósito, na rotina que você aceita no modo automático. E o mais perigoso é que tudo isso parece inofensivo. Você diz, depois eu faço, amanhã eu começo, semana que vem eu vejo isso. Mas o amanhã não existe. O que existe é o que você está fazendo agora, ou deixando de fazer. Quando os estoicos falavam sobre a brevidade da vida, não era para assustar, era para acordar. Era um lembrete constante de que a morte não está distante. Ela está próxima o suficiente para dar urgência à sua existência. Usar bem o tempo é, na prática, honrar a vida. É estar presente no que importa, cortar o excesso, dizer não com mais firmeza e aprender a escolher o essencial. Não porque você está com pressa, mas porque você está desperto. E quando você desperta, começa a viver com intenção. Começa a medir as horas, não por produtividade, mas por sentido. Começa a perceber que estar ocupado é diferente de estar comprometido e que fazer 1000 coisas pode ser só mais uma forma de fugir daquilo que realmente importa. Então, ao invés de perguntar o que eu faço com o meu tempo, talvez seja a hora de se perguntar o que o meu tempo está fazendo comigo. Porque a forma como você vive seus dias no fim é a forma como você está vivendo sua vida. A maioria vive como se tivesse um estoque infinito de dias, como se sempre houvesse um depois, um amanhã, um mais tarde disponível para resolver o que importa. E é assim que os sonhos morrem, engasgados por adiamentos. É assim que os propósitos se perdem, soterrados por urgências que nem sequer são suas. Mas a verdade é brutal. A cada manhã, você acorda com uma quantidade limitada de tempo. E cada minuto que passa é um pedaço da sua vida que desaparece para sempre. Sem alarde, sem aviso, sem reembolso. A cada vez que você desperdiça uma manhã com distrações vazias ou tarefas automáticas que não acrescentam nada à sua essência, é como se estivesse jogando fora um capítulo inteiro da sua história. E o mais trágico, a maioria nem percebe que está fazendo isso. Os estoicos não romantizavam o tempo, eles o reverenciavam. Eles sabiam que cada segundo é uma chance única de viver com clareza, de agir com direção, de honrar a própria existência. Sêneca escreveu, não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. E ele estava certo, porque o problema não é a escassez de tempo, é o desperdício inconsciente dele. Quantas vezes você já disse, não, tenho tempo, para as coisas que realmente importam, para os seus valores, seus projetos, sua saúde, suas relações, sua paz interior? E quantas horas você entregou ao que não serve, ao que não constrói, ao que só consome e te enfraquece? Reflita, quantas dessas horas você está disposto a continuar sacrificando? Viver com consciência do tempo não é se tornar um fanático por produtividade, é se tornar um estrategista da própria existência. É compreender que todo sim tem um custo e que cada decisão de onde colocar sua energia é também uma renúncia silenciosa a outras possibilidades. Isso exige presença, exige prioridade. E aqui está o ponto. Ou você lidera seu tempo com inteligência e propósito, ou ele será sequestrado por aquilo que é urgente para os outros. Ainda que você organize suas manhãs e respeite seu tempo, uma pergunta continua ecoando, muitas vezes em silêncio. O que você está fazendo com tudo isso? A rotina pode estar funcionando, as metas sendo batidas, os horários cumpridos, mas no fundo há uma inquietação, uma sensação de que, apesar do movimento, falta propósito. E é aqui que entra uma escolha mais profunda, deixar de viver apenas pela produtividade e começar a viver pelo significado.
Produtividade por si só é um meio, uma ferramenta. Ela te ajuda a fazer mais em menos tempo, a cumprir prazos, a entregar resultados. Mas se você não tiver clareza do porquê está fazendo o que faz, acaba virando apenas uma engrenagem, eficiente dentro de um sistema vazio. Você pode acordar cedo, tomar banho gelado, marcar todas as caixas do seu planner e ainda assim ir dormir com a alma vazia, porque aquilo que move sua agenda não está conectado com aquilo que move sua essência. Isso acontece com mais gente do que você imagina. Pessoas que performam bem, que recebem aplausos, que ganham dinheiro, mas que não sabem responder com convicção por que acordam todos os dias. Elas seguem o roteiro que alguém escreveu. Estude, trabalhe, conquiste, produza, mas não se questionam se aquilo que produzem faz sentido com aquilo que acreditam. E essa desconexão custa caro. Ela suga sua energia. Ela adoece seu espírito. Ela torna seus dias mecanizados, previsíveis, silenciosamente sufocantes. Escolher significado é diferente. Significado não é algo que vem de fora, como um título, uma promoção ou um reconhecimento. Significado vem de dentro, e ele se constrói na intenção por trás da ação. Quando você se compromete com algo que acredita, quando você alinha seu esforço com seus valores, quando o que você faz serve a algo maior do que apenas seus próprios interesses. Então, o cansaço muda, a exaustão ganha nobreza, o sacrifício se transforma em honra. Isso não significa abandonar a produtividade, significa usá-la como aliada e não como dona. Significa que você pode, sim, trabalhar duro, ser ambicioso, crescer, mas sem perder de vista o porquê. Significa colocar o ser acima do fazer, mesmo quando tudo à sua volta te pressiona a ser apenas mais um número em um gráfico de desempenho. Viver com significado exige coragem, porque às vezes o que faz sentido para você não faz sentido para o mundo. Às vezes, o seu caminho não é o mais lucrativo, o mais aplaudido, o mais comum, mas ele é o seu. E só você vai viver as consequências de seguir, ou não, o que é verdadeiro para sua alma. Não confunda movimento com direção, nem ocupação com propósito. Ter uma vida cheia de tarefas não é o mesmo que ter uma vida cheia de sentido. Você pode estar ocupado demais para perceber que está desperdiçando sua existência em coisas que não importam. Então, pare. Olhe para o que você está fazendo. Pergunte-se: isso aqui serve a quem eu quero me tornar? Isso aqui constrói ou consome? Aproxima ou distancia? Me fortalece ou me vende barato? A resposta honesta talvez incomode, mas ela também liberta. O estoicismo não ensina você a viver uma vida cheia de tarefas, mas uma vida cheia de virtude. E virtude para os estoicos era viver em conformidade com a razão, com a natureza, com aquilo que faz do ser humano alguém consciente de sua existência. Uma vida com significado é aquela em que você sabe o que está fazendo, por que está fazendo e para quem está fazendo. A produtividade pode te dar velocidade. O significado, por sua vez, te dá direção. E é melhor caminhar devagar para o lugar certo do que correr em alta performance para o lugar errado. No próximo capítulo, você vai descobrir por que o verdadeiro crescimento exige que você abrace o desconforto e como expor-se voluntariamente ao desafio pode fortalecer sua mente e preparar você para enfrentar o que vier com coragem e controle. O conforto excessivo é o veneno silencioso da mente forte. A sociedade moderna criou um ambiente onde o sofrimento é evitado a todo custo e, em consequência, criou gerações frágeis, incapazes de lidar com o mínimo de adversidade sem se perder. O estoico, no entanto, não busca o sofrimento pelo sofrimento, mas entende que o desconforto voluntário é uma ferramenta vital para o fortalecimento interior. Ele se expõe intencionalmente a pequenos desafios, banhos frios, jejuns breves, renúncias conscientes, porque sabe que é ali, fora da zona segura, que a mente se disciplina e o espírito se endurece. Imagine a mente como um músculo. Se você nunca a desafiar, ela enfraquece. O desconforto voluntário é o exercício diário que cria resistência, que ensina o controle sobre os impulsos,
que desconstrói o vício em prazer imediato. Sêneca dizia que praticar a pobreza de vez em quando não é desprezar a riqueza, mas libertar-se da dependência do luxo e do conforto. É uma forma de se preparar para o imprevisível da vida, para as crises que ninguém espera, para as dificuldades que surgem sem aviso. Quando você decide tomar um banho frio, ao invés de se refugiar na água quente, você está dizendo a si mesmo que é maior que o impulso. Quando você escolhe abrir mão de algo que deseja simplesmente porque sabe que aquilo não te serve, você está afirmando sua liberdade interna. Essas pequenas batalhas diárias têm um efeito cumulativo, porque a verdadeira fortaleza não nasce na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los com calma e controle. O desconforto voluntário é um escudo invisível contra a fragilidade emocional, um treinamento para que, quando o mundo realmente apertar, você não desmorone. É um ato de coragem e de sabedoria, que poucos praticam porque exige esforço e vontade. Mas é justamente essa prática que separa os que vivem uma vida submissa do que vivem como autores da própria existência. Quando você escolhe enfrentar um pouco de desconforto todos os dias, você ensina sua mente que ela é maior do que o medo, maior do que o desejo de fuga. Você ganha autonomia sobre seus impulsos e evita que o conforto se transforme em uma prisão invisível. Agora vamos mergulhar na premeditação dos males, o exercício estoico de visualizar o pior que pode acontecer para que o medo deixe de ser uma armadilha e se torne uma estratégia poderosa de domínio da mente. O medo do futuro paralisa mais pessoas do que qualquer adversidade real. A maioria vive presa em cenários imaginários, temendo fracassos, perdas, críticas, medos que crescem e se multiplicam no escuro da mente. Mas o que os estoicos nos ensinam é um caminho oposto: encarar o pior de frente, antecipar os desafios, visualizar conscientemente as dificuldades que podem surgir. Essa prática, conhecida como premeditação dos males, não é pessimismo nem obsessão pela tragédia, é preparação estratégica. Quando você imagina o pior que pode acontecer, você não está se entregando à derrota, mas se blindando contra o choque do inesperado. É como um guerreiro que estuda o campo de batalha antes da luta, que conhece o terreno, as armadilhas e as forças do inimigo. Assim, quando a dificuldade chega, a mente já percorreu esse caminho e nada a surpreende. A força não está em evitar a dor, mas em estar pronto para ela. Cerca de quantas vezes você foi pego de surpresa por algo que parecia impossível de prever? Quantas crises foram intensificadas porque você não se preparou? Os estoicos entendiam que a vida é imprevisível e que a serenidade nasce da aceitação consciente dessa incerteza. Visualizar o pior não significa esperar o fracasso, mas fortalecer sua capacidade de resposta, para agir com clareza, calma e propósito diante de qualquer tempestade. Marco Aurélio escreveu que um homem sábio se prepara para tudo, mas também agradece quando a fortuna lhe concede mais do que esperava. Essa dupla atitude, prudência e gratidão, é o que permite a verdadeira liberdade interior. Antecipar o pior não é viver com medo, é viver com controle, é tirar o poder do acaso e colocá-lo nas suas mãos. Ao fazer dessa prática um hábito, você transforma o medo em estratégia e a ansiedade em domínio. Sua mente para de ser um campo de batalha caótico e vira um terreno firme, onde você é o comandante. A consequência é uma paz que não depende das circunstâncias, uma segurança que nenhuma tempestade pode tirar. Chegamos a um ponto importante dessa jornada, o de recordarmos da finitude da vida. É comum vivermos como se fôssemos eternos, como se a vida fosse uma linha infinita e os dias apenas números descartáveis no calendário. A mortalidade é um tema que muitos evitam, porque encarar a finitude da existência exige coragem. Coragem para olhar nos olhos o que é inevitável e aceitar que cada segundo é um presente que não voltará. Para os estoicos, esse reconhecimento não é motivo para desespero, mas um chamado urgente à vida verdadeira. Memento mori, lembre-se de que você vai morrer, não é uma frase macabra, mas um convite poderoso para despertar da rotina vazia e começar a viver com intensidade e propósito. Quando você
internaliza essa verdade, sua perspectiva muda radicalmente. As pequenas queixas, as inseguranças, as distrações que antes dominavam sua mente perdem o peso. O que antes parecia urgente agora se revela trivial diante da realidade de que o tempo é finito e precioso. Marco Aurélio, um dos maiores exemplos da filosofia estoica em ação, escreveu suas meditações com a consciência constante de sua mortalidade. Ele sabia que cada dia poderia ser o último e, por isso, buscava viver com honestidade, foco e presença total. Essa consciência é a força motriz que transforma o ordinário em extraordinário. Lembrar da morte não é sobre se fixar no fim, mas sobre abraçar o presente com totalidade. É entender que cada ato, cada palavra, cada decisão carrega o peso do que resta do seu tempo. Essa visão dá sentido para escolhas difíceis, para renúncias necessárias, para o compromisso real consigo mesmo. Quem vive com essa clareza não se perde em ilusões, nem se afoga em procrastinação. Ao contrário, age com urgência silenciosa, com uma disciplina que nasce da sabedoria de que nada pode ser desperdiçado. Aceitar a mortalidade nos liberta do medo irracional e do apego excessivo ao controle. Nos lembra que o valor da vida está em sua transitoriedade, que a beleza da existência está no instante presente, que o sentido da jornada está em cada passo, não no destino. Viver com memento mori é recusar a mediocridade e abraçar a excelência em tudo o que se faz, porque sabe que o tempo para construir, amar, aprender e transformar é limitado. Assim, a reflexão sobre a morte não diminui a vida, mas a amplia, torna cada momento mais denso, mais significativo, mais nosso. É um chamado para não deixar para amanhã o que merece ser vivido hoje, para deixar marcas reais, não rastros vazios. É um exercício que não apenas desafia, mas renova e fortalece, porque no fundo, o que nos assusta não é a morte, mas a possibilidade de não termos vivido plenamente até o último suspiro. A partir de agora, vamos entrar em um dos exercícios mais poderosos do estoicismo, aprender a observar suas emoções antes de agir, a chave para transformar impulsos em decisões conscientes e liberdade verdadeira. A mente humana é um campo de batalha constante onde emoções intensas surgem sem aviso, ameaçando nos arrastar para reações impulsivas e decisões precipitadas. Raiva, ansiedade, medo, frustração, todas elas podem surgir como ondas violentas que parecem tomar o controle, deixando-nos à mercê de situações que, muitas vezes, só pioram quando agimos sem pensar. O estoicismo nos oferece uma lição fundamental. O verdadeiro poder não está em eliminar emoções, mas em aprender a observá-las antes de agir. Esse espaço entre o estímulo e a resposta é onde mora a liberdade. Quando você começa a perceber suas emoções, sem se identificar cegamente com elas, você cria um ponto de calma dentro da tempestade. Esse ato simples, mas radical de pausar, respirar e refletir, permite que a razão tome o lugar da reação automática. É nesse intervalo que você escolhe como usar sua energia para construir, para pensar com clareza, para agir com intenção, e não para se perder em explosões que só desgastam e afastam você de seus objetivos. A coragem aqui é silenciosa, mas profunda. Resistir ao impulso imediato é um treino diário que fortalece a mente contra a dispersão e o caos interno. Essa prática não significa reprimir ou negar seus sentimentos, muito menos viver como uma máquina sem sensibilidade. Pelo contrário, trata-se de transformar o relacionamento que você tem com suas emoções, reconhecendo o que cada uma delas quer comunicar, mas não permitindo que elas governem suas ações. Dominar a mente é uma jornada de autoconhecimento e controle, onde você se torna autor da sua vida e não apenas um personagem arrastado pelos ventos das circunstâncias emocionais. Além disso, ao observar suas emoções, você reduz o desgaste interno e aumenta sua capacidade de foco. Toda a energia gasta em explosões emocionais é energia perdida que poderia ser usada para crescer, aprender e avançar. Perguntar-se, isso vale a pena? No momento de tensão, é uma ferramenta poderosa para criar espaço entre sentir e agir.
Nesse espaço reside a sabedoria. Aprender a observar antes de agir é, portanto, um dos maiores atos de força que você pode praticar. É a base para a liberdade interior, para a disciplina e para o crescimento real. Quando você conquista esse domínio, a mente deixa de ser um inimigo caótico e se torna uma aliada fiel na construção do seu destino. Você chegou até aqui, encarou cada verdade, refletiu sobre seus hábitos, seu comportamento, seus medos. Isso já te coloca à frente de muita gente, mas agora vem a parte mais difícil: fazer alguma coisa com isso. Não basta entender, não basta concordar. O conhecimento sem ação é como uma espada guardada. Não serve para nada. É preciso aplicar, é preciso agir, é preciso decidir, todos os dias, não voltar ao que te enfraquece. O estoicismo não é uma ideia bonita para enfeitar a mente. É uma filosofia de guerra interior, uma forma de viver com clareza, força e direção. Você não vai controlar tudo ao seu redor, e nem precisa. O verdadeiro poder está em dominar a si mesmo. Então, daqui para frente, que cada desconforto te fortaleça, que cada silêncio te ensine, que cada decisão parta da razão e não da vaidade. E quando a dúvida voltar, porque ela vai voltar, lembre-se do que você ouviu aqui. Lembre-se que há um caminho melhor do que se perder nas distrações e no caos. O caminho de quem escolhe ser forte, mesmo quando seria mais fácil desistir. Esse é o seu chamado. Não desperdice. Se esse conteúdo te despertou, imagina o que ainda vem por aí. Aqui, cada vídeo é um convite à reflexão e à ação, sem promessas vazias, sem atalhos. Então, já se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. É gratuito, mas o valor que isso pode trazer para a sua vida é incalculável. A decisão está nas suas mãos. Disciplina, clareza e constância. Tudo começa com um clique. Até o próximo vídeo. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial.